Muito bem. Acho que a dona Márcia acabou de entrar também. Legal. Bom, agora nós podemos começar. Finalmente chegou a aluna preferida aqui. A segunda, não, não, calma aí. A segunda aluna preferida, porque a primeira é a Esther. Na minha época, a aluna preferida é aquela que levava maçã pro professor. Ah. Aí você vai ficar bravo e falar aí. Mas então tá bom, gente. Vamos. Nesse ambiente de mundo muito desesperador, com tanta infelicidade rodeando, né? Com enchentes e corrupção, a piada, né, ainda é um recurso terapêutico gratuito, né? À disposição de todos, né? Isso realmente ajuda a aliviar as tensões, né? Tá, joia, vamos orar. Santo Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse tempo juntos. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes. São vidas muito preciosas. Nós agradecemos porque o Senhor as tem conduzido por longos anos. Que o Senhor possa completar ainda aquilo que falta em suas vidas, em graça, em paz, em suprimentos, em tudo aquilo que elas necessitam, Pai. Ajude, Pai, dê os recursos, sobretudo os espirituais, para que sejam cada vez mais semelhantes ao Senhor. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Também rogamos que o Senhor venha iluminar isso que nós vamos estudar nessa manhã, Pai. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, semana passada eu fiz uma introdução, tá? E nessa introdução eu fiz uma pequena diferença, aliás, não é uma pequena, é uma grande diferença no sentido de objetivo com que a primeira carta de Pedro foi escrita e a segunda. A segunda carta, vamos dizer o seguinte, ela tem um tom, vamos dizer assim, mais antipático, não popular. Esse é o tom da carta. Porque é uma carta que confronta os hereges gnósticos, tá? O gnosticismo, enfim, era aquela seita judaica que negava que Cristo teria vindo em carne, basicamente porque a carne é o receptáculo de tudo aquilo que é de ruim. Logo, Cristo, o Deus não poderia ter vindo, se encarnado em Cristo, porque a carne, enfim, é uma coisa horrorosa. Carne enquanto corpo, essa coisa toda, né? Então, havia ali algumas interpretações para tentar explicar o Cristo. Uma delas era a teoria do docetismo, que vem do verbo grego dokeu, que significa parecer. Significa que o Cristo tinha aparência humana, de carne, mas não era de fato. Tá? Havia uma outra corrente que dizia o seguinte: olha, o Cristo, né, o ungido, ele habitou o Jesus. No momento em que o Espírito Santo veio sobre ele, saiu um pouco antes da crucificação. E aí, para essa linha do gnosticismo, que é absolutamente devastador enquanto uma teologia negativa, perversa, é que assim, bom, já que a carne para nada serve e tal, então, na verdade, ela nem influencia o espírito, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí eles acabavam pregando uma vida de licenciosidade, de sensualidade, essa coisa toda, porque, afinal de contas, a carne não tem poder de interferir o espírito. Olha que absurdo. Havia outras linhas que, assim, olha, então, já que a carne é tão impura, tão ruim, então até o aspecto da relação sexual ele era
meio que proibido, sim, para que não houvesse mais contaminação. Então tinha essas loucuras. Um excesso de ascetismo, de não alimentar carne, já que a carne é ruim, de um lado, uma vida cética. Do outro lado, uma vida licenciosa, você pode tudo, porque... Então havia essas diferenças. E Pedro, ele está combatendo esse tipo de coisa, lá na igreja primitiva. Tá? Hoje a gente combate 1 milhão de outros absurdos. Eu acho que o Novo Testamento ele teria 1000 vezes o tamanho se fosse combater todos os absurdos que se criam diariamente, seja no Brasil e no resto, tá? Então, por isso que eu sou favorável de uma teologia ortodoxa em termos de fé, de prática, né? Porque eu creio que isso mais se alinha, enfim, com os princípios de Deus e essa coisa toda, né? Os princípios apostólicos, vamos chamar assim, tá? Por quê? Porque foram pessoas que andaram com Cristo, que ouviram dele e depois expuseram em letras, em cartas, em textos, tá? Então, esse é basicamente o contexto. Só relembrando um pouquinho aqui, a segunda Pedro foi uma carta meio colocada assim, escanteada, né? Porque alguns não têm muita certeza se foi apóstolo Pedro ou não, né? O fato é que Pedro, para quem é linguista, vai perceber diferenças grandes no estilo do grego, né? Mas não é um grego só, não é um grego só. Tem uma questão de estilo. Você pega, por exemplo, o português de Machado de Assis, o português do Michel Temer, que é um português elevado. Você pega o português, né, de alguns outros aí, né, que não sabem falar direito, né? Então, eles vão escrever, claro, você vai ter ali uma mudança de estilo. E aí, assim, a explicação é que talvez Pedro tenha mudado de secretário, ele tenha usado um outro secretário para escrever, porque aí, claro, o secretário ele vai ouvir, mas ele vai colocar o estilo próprio. Pode ser que Pedro tenha escrito de próprio punho a carta, pela falta de um secretário. E aí acabou mudando o estilo. Mas, independentemente de quem tenha sido o escritor, né, o secretário da carta, cremos que a inspiração vem de Deus. E isso para nós é o suficiente. Nós não sabemos até hoje quem foi que escreveu Hebreus. Foi Paulo? Não foi Paulo? Não sabemos. Mas não importa tanto isso. O que mais importa é que a mensagem ela ela conversa com o restante da Bíblia. Isso para nós é o que mais importa. Então, os primeiros 4 versículos de Pedro, 2 Pedro, diz o seguinte, olha. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas você se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, tá? Agora o texto que vocês receberam aí está na NVI, então ele vai mudar um pouquinho a questão da tradução. Muito bem. Então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a fé, só um momento, irmãos. Tá. Aqueles que mediante a fé, a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo,
receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Receberam uma fé igualmente preciosa, de acordo com o que diz aqui uma outra versão. Só deixa eu botar aqui um que está interferindo aqui na minha fala. Então, o remetente da carta, ele se identifica como Simão Pedro. Nós temos aqui o nome de batismo, né? Simão foi o termo, o nome dado pelos pais, nome de batismo, vamos dizer assim. Mas Jesus o chama de Pedro, pedra, rocha, né? Aquele que seria, de alguma maneira, uma coluna, um sustentáculo, uma base ali na fé cristã emergente. Pensando na fé dele, não na pessoa em si, conforme os católicos pensam, né? Nesse sentido, por isso que eles têm uma ideia de sucessão papal, coisa que a gente não acredita, né? Então ele era natural de Betsaida, Pedro, e essa cidade ela ficava às margens do Mar da Galileia. Então Pedro realmente tinha ali um privilégio de estar perto ao mar, né? Vamos lembrar que há 2000 anos era um tempo um pouco mais pacífico, menos tumultuado. Claro que eles tinham ali, estavam numa sujeição romana, mas já havia nesse tempo a Pax Romana, né? A paz romana estabelecida. Os impérios já tinham sido conquistados, mais no início ali e tal. Então, depois, lógico, vão surgir as perseguições ali. Quando Pedro escreve essa carta, ele já está vivendo ali um período grave de perseguição. Muitos cristãos já estão sendo mortos, mas quando Jesus nasce, né? Ou mesmo quando Pedro nasce, ainda havia ali uma relativa paz, né? Nesse local. E claro, as perseguições elas existiam, mas eram perseguições mais pontuais, não tão alastradas, como acontece talvez ali no ano 80, 90, no segundo século, tal, que aí a coisa realmente pega bastante fogo para o lado dos cristãos, porque aí você tem o Coliseu, você tem as torturas, cristãos sendo jogados aos animais e tal. Mas ali nesse primeiro momento de Pedro, ali, na sua juventude, ele sim, ele deve ter desfrutado de muita tranquilidade às margens do Mar da Galileia. E ele era um empresário, vamos dizer assim, na área da pesca, talvez um pequeno empresário, um pequeno comerciante, pescava para, enfim, poder sobreviver dessa pesca. Ele tinha um irmão André, também era sócio dele ali, né, dessa empreitada. Então, o trabalho dele, a profissão dele, ele era um homem ocupado com essa questão de pesca. E ele foi líder entre os apóstolos e o principal líder logo após o Pentecostes, né? Quer dizer, ele acaba tendo ali um certo caráter de distinção, de notoriedade, como o grande apóstolo Pedro, aquele homem que de fato tem uma experiência relacionada ao perdão com Jesus após tê-lo negado, né? E depois ele tem um discurso grandioso e 3 mil pessoas se convertem durante essa festa ali do Pentecostes ali em Jerusalém, tá? Então, enquanto servo, e assim ele se pronuncia como servo ele está a serviço do seu Senhor. Mas como apóstolo, Pedro o representa. Então, o que eu sou em relação a Cristo? Bom, o que o Marcos, o que o Rondo, o que a Márcia, Esther, quer dizer, o Gustavo, o Gilson, deveriam ser em relação a Cristo, independentemente das posições de hierarquia no mundo corporativo, nós somos servos. E mesmo a posição na igreja. Você pode ser um bispo, pode ser o que for, mas, sobretudo, você é um servo. Isso tem que ser a principal característica do Filho de Deus, né? Ser servo. Mas ele era apóstolo. E por apóstolo, ele representava Cristo. Ele era aquele diplomata, né? Que levava consigo as credenciais de Cristo. Levava consigo as credenciais de Cristo.
É interessante que quando há um ataque a um diplomata, o diplomata ele representa um país, representa um governo, né? Existem concursos para a diplomacia no nosso país. Pessoas são preparadas muito cedo para esse tipo de função. E quando um diplomata ele é atacado, o país está sendo atacado. Quando uma embaixada é fechada, significa o seguinte, que as relações com aquele país são cortadas. Isso é muito sério. E o mesmo se dá em relação à nossa relação com Cristo. Quando alguém é atacado, um cristão é atacado, Cristo é atacado, porque nós o representamos. E claro, do outro lado, quando a gente faz besteiras, né, a gente acaba envergonhando Cristo, né, o nome dele, assim como quando um diplomata faz alguma besteira, a gente quase não escuta sobre isso, né? Mas se acontecer, ele acaba implicando o país numa situação vexatória. Então, ser cristão não é apenas um título para figurar em alguma bandeira, numa camiseta, não, é algo muito mais sério. E Pedro, ele tem plena convicção e consciência do que é ser servo, como alguém que serve, mas também apóstolo como alguém que representa, que carrega no seu corpo também aquilo que também Paulo já dizia, as marcas de Cristo, e ele vai fazer isso, certo? Muito bem. A palavra usada por servo é traduzida do grego doulos, que significa escravo ou servo, tá? No Império Romano, vale lembrar que havia 60 milhões de escravos. Médicos ali podiam ser escravos. Nós temos uma ideia diferente de escravos aqui no Brasil, que era um tipo de escravidão muito vinculada a uma questão de raça, de cor, né? Por conta do tráfico de africanos. Vamos lembrar que a África é um grande continente que abriga muitos países, assim como a América, né? América do Sul. E aqueles eram cruelmente maltratados. Não que não houvesse pessoas maltratadas naquele tempo, mas às vezes a pessoa se colocava como escrava por um tempo para pagar uma dívida, por exemplo. E nem por isso, então, ela era torturada. E claro, havia também escravos, sim, que eles eram torturados, eles eram considerados menos que objetos, menos que uma coisa. Havia cidades, havia locais que havia mais de 80% da população escrava. Então, ele pode ter, sim, essa questão mais pejorativa, mas quando Pedro se coloca numa posição de servo, de escravo de Cristo, não implica aqui uma ideia de que ele está sendo torturado por Cristo, mas que ele segue Cristo voluntariamente porque ele sabe que ele está diante de um Senhor bom que não fará nada para desonrá-lo. Nada para desonrá-lo. Então, assim, o escravo, o servo, é uma propriedade exclusiva e vive para agradar o seu senhor. Claro que dentro ali de um contexto estrito, o escravo ele agrada à força. Ele serve à força, não é porque ele gostaria de fazer isso. Mas o servo de Cristo, ele faz isso porque ele se agrada em fazer algo pelo seu Senhor, porque o seu Senhor morreu por ele. Os senhorios não morrem pelos seus escravos no mundo. Mas Cristo é um Senhor diferente, ele morre pelos seus. Então, num contexto mais ampliado, a palavra servo revela uma grande honra, visto que Moisés, Josué e Davi foram chamados de servos de Deus. Então, Pedro se considera honrado, não diminuído, em se autoproclamar servo de Cristo Jesus, servo de Deus. Agora, o termo apóstolo, ele vai se referir aos 12 originais, depois nós temos lá mais um que foi escolhido ali durante ali
a oração do 120, né? E também Paulo. O apóstolo original é aquele que teve contato com Cristo, direto com Cristo. Então, hoje em dia, nós não temos a figura de apóstolo, irmãos. Isso é outra coisa. Um pastor tal, de igreja tal, igreja importante tal, ele pode se autoproclamar, ou alguém proclamá-lo como apóstolo, mas isso não tem nada a ver com os apóstolos bíblicos. Isso é uma outra coisa, é um outro título que nada remete ao Novo Testamento, porque eles não deixaram sucessores. Porque se eles deixaram sucessores, nós temos que admitir que o Papa seria o sucessor de Pedro, e isso a gente não concorda. Quanto mais pastores autoproclamados como apóstolos ou que foram proclamados por uma denominação, tá? Então, essa designação moderna não é bíblica, não é bíblica. Os destinatários, são identificados como pessoas que receberam conosco uma fé valiosa, ou os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro escreve uma segunda carta para o mesmo público para quem havia endereçado a primeira, que são os cristãos dispersos pela perseguição. O público é o mesmo, o motivo é outro. Já não é mais o consolo da primeira carta, mas ele tem uma ideia mais dura aqui, que é combater as heresias. Então, mais uma vez, Pedro se alinha aos destinatários como sendo um deles, porque ele diz assim: servo e apóstolo aos que conosco, então ele está escrevendo para os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Quer dizer, Pedro se coloca na mesma condição de quem, junto com os destinatários, também receberam a fé. Isso coloca ele numa posição de irmão, o irmão mais velho, mas um irmão. Então, assim como Pedro, os destinatários possuem a mesma fé. Significa que ambos vivenciaram os mesmos bens e recursos espirituais. O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre Pedro, esses recursos, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos destinatários. Então, esses grandiosos benefícios não foram alcançados por méritos próprios, por obras, a fim de que eu seja mais iluminado. Hoje parece que virou moda a prática dos jejuns, né? Jejum intermitente, jejum de chocolate, jejum de televisão, de internet, jejum de 10, 15, 20, 21, 40, 80, sei lá quantos dias. Então, existe uma profusão de material sobre jejum. O fato é que, a priori, os recursos espirituais, eles não são alcançados por nenhuma atitude meramente humana, como se o jejum pelo jejum fosse lhe tornar mais santo. Mas é claro que, evidentemente, Jesus diz que uma certa casta de demônios ela é expulsa apenas por oração e jejum. Porque é quando você mortifica a carne, ao passo que também engrandece o espírito, em que você está em maior comunhão com Deus, isso vai lhe dar uma força espiritual maior para que os demônios, então, sejam expulsos. Só que hoje nós temos uma profusão de jejuns que eu suspeito vocês têm, de fato, esse ideal de uma vida mais santificada. Porque não existe jejum de chocolate ou de internet, existe jejum de alimentos. E junto com o jejum de alimentos, claro, você vai se isentar, por exemplo, de estar em contato com outras pessoas e
vai reservar aquele tempo para si e para Deus, né? E vai ter que ser num dia que você não precisa trabalhar, não precisa se esforçar e esse tipo de coisa. Do contrário, você coloca a sua vida, a produção em risco e uma série de outras coisas, tá? Mas o objetivo, sim, ele é buscar uma vida de santidade, mas o jejum pelo jejum em si, ele não te traz maiores benefícios, porque o jejum também ele vai ser atacado por Cristo, por às vezes ele se apoiar em premissas erradas, no sentido de que eu vou me mostrar para os outros o quanto eu jejuo, o quanto talvez eu sou mais santo que os outros, né? E ele vai trabalhar isso nos evangelhos. Então, essas pessoas possuem a mesma fé, os mesmos bens e recursos espirituais. E esses grandiosos benefícios não foram alcançados por méritos próprios, mas pela justiça de Deus e do Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu creio, assim como um monte de gente também, de que o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele é dado no momento da conversão, porque ele não é uma questão de mérito. Eu sei que, por exemplo, igrejas como a Assembleia de Deus, né, acredita na questão do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, como uma segunda bênção. É uma forma de interpretar. Pode ser que eles estejam certos, pode ser que eles estejam certos, sim. Né? Eu não. Eu pego uma linha e eu entendo que eu sou batizado no momento da minha conversão, mas eu posso estar errado. Como diria um autor certa vez, né? É justamente falando na questão do campo teológico. Eu estou certo, mas posso estar errado. Você está errado, mas pode estar certo. Então eu não vou ficar brigando por essas questões. Agora, eu creio no batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo no momento da conversão, por quê? Porque não é pelo esforço. Não é pelo esforço. Mas é por uma questão de graça de Deus. E, logicamente, o falar em línguas, a profecia e outros dons espirituais, eles vêm a reboque de uma vida consagrada a Deus diariamente. Uma vida em que eu busco a Deus, né? E isso vai surgir como resultado. Claro que Paulo fala que nós devemos sim buscar os melhores dons, sobretudo da profecia, né? Só que eu não vejo as pessoas buscando o dom da profecia, geralmente é o dom de línguas, né? Então, bom, mas isso aí é uma questão às vezes até particular, tá? Tudo isso para dizer o seguinte, olha, os recursos espirituais eles são dados por Deus. Warren Worsby afirma que quando passamos a confiar em Deus, em seu Salvador, a justiça dele passa a ser a nossa justiça. E assim nós nos tornamos justos diante de Deus. Ou seja, o que é uma pessoa justa? É uma pessoa cujos crimes não lhe são mais imputados. Aquela pessoa se torna inimputável. Ou seja, ela não vai mais para a prisão, porque, mais uma vez, ela foi justificada. Esse é o conceito bíblico de justiça. Em 1 Pedro 3,18, ele diz: Cristo morreu uma vez, uma única vez pelos pecados, uma única vez. O justo pelos injustos. Esse é o amor que constrange. O amor derramado sobre pessoas que desprezam esse amor muitas vezes. E por que ele morreu justo pelos injustos? Para conduzir-vos a Deus. Cristo se tornou o Salvador ao cumprir sua missão de morrer por nós, a fim de nos trazer justiça. Em 1 Pedro 2, 21 e 24, diz: Cristo sofreu em vosso lugar, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que nós fomos sarados? No que nós fomos curados? Nós fomos curados da Covid? Nós fomos curados do câncer? Nós fomos curados, sei lá, de qualquer outra doença, da tifo? Nós fomos curados do nosso pecado. Certo? É disso que fomos curados. Podemos ser curados de outras coisas? Claro que sim. É claro que podemos ser curados de outras coisas. Mas podemos não ser curados de outras coisas, mas a cura principal em Cristo
Os que receberam Cristo foram curados. Por suas chagas fostes sarados, porque o pecado era a maior doença, que não matava o meu corpo, como a Covid podia fazer, mas matava a minha alma eternamente. Então, disso foi curado. Tamanho é o poder dessa vacina, ou desse remédio chamado sangue de Cristo. Não há remédio mais eficaz. Aliás, não existe nenhum outro. Tentam colocar ali alguns genéricos, né? Algumas imitações baratas no mercado, né? Obra, justiça, pessoal, e tudo, todo esse tipo de coisa, mas isso não é eficaz de fato para a salvação. O verso 2 ele diz: graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, graça e paz era uma forma comum de saudação entre os apóstolos, que nada mais é que a transmissão do desejo de bênção. Então, quando eu falo graça e paz, irmãos, é ali a proclamação da bênção. Hernando Dias Lopes diz que a paz flui da graça. Ou seja, se eu fui agraciado com a salvação, logo a paz vai fluir dessa graça. E a graça é a fonte que dá a paz. Então, se eu quero ter paz na minha vida, a fonte dessa paz é a graça da qual essa paz flui. Se fazem acordos de paz o tempo todo no nosso mundo. Agora Israel está ali tentando uma negociação de paz com Hamas. Mas logo vai ter guerra de novo. Se não lá, no outro lugar. Agora, a paz que nós podemos sentir, que é uma paz de valor eterno, ela vai fluir da fonte graciosa de Deus. Porque a principal paz, a que mais importa, é a paz com Deus. É a paz com Deus que me garante a morada eterna no seu reino de glória. Pedro ora para que a graça e a paz sejam multiplicadas, mas que isso ocorra pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, como é que eu tenho esse pleno conhecimento de Deus? Ele é um conhecimento objetivo, que é esse tipo de conhecimento que a gente desenvolve numa EBD, por exemplo, num culto, num grupo de estudos, mas também ele é um conhecimento subjetivo, que a gente alcança pela oração, pela experiência de Deus, no nosso andar, no nosso dia a dia. E aí sim, o indivíduo está lá em oração e em jejum, ele está buscando desenvolver o conhecimento de Deus. E ele vai alcançar em alguma medida. Porque Deus vai interferir em todo o ser daquela vida. Então, os gnósticos afirmavam que era possível o conhecimento da divindade por meio de um conhecimento místico, até meio que inespecífico. Só que Pedro enfatiza logo na introdução que o conhecimento de Deus ocorre até de um modo mais simples. Até de um modo mais simples. Né? Porque é pelo conhecimento, pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas também é por um relacionamento com esse Deus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Pedro deixa claro que todos os recursos de que necessitamos, tanto para a vida como para o exercício da piedade, foram concedidos por Deus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Quer dizer, como é que eu vou me tornar uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive piamente, uma vida que não afronta Deus, mas é uma vida que tem piedade de outras vidas. Como eu posso ter isso? Ora, o texto diz que isso, todas as coisas
nos foram dadas, todos os recursos foram dados por Deus, pelo divino poder dele, para o exercício dessa piedade. De que maneira? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quer dizer, eu tenho os recursos espirituais suficientemente claros, legítimos, para ser piedoso com os outros, porque esses recursos foram derramados na minha vida. E se eu não sou piedoso? E se eu vivo uma vida de egoísmo? É porque eu não tenho espírito? Ou porque eu não tenho os recursos para isso? Não, é porque se está em desobediência nesse aspecto. Nesse aspecto, eu posso estar em desobediência. Porque o recurso, ele foi dado. O dom do amor me foi atribuído. Agora é só uma questão de usar esse dom, usar esses benefícios espirituais. Então, Deus é a fonte de tudo. Ele é a fonte da provisão. Aqui está mal escrito esse negócio. Faltou talvez uma vírgula ali, tá? Então, ele é um reservatório. Deus é o reservatório inesgotável de quem jorra os recursos para que vivamos uma vida digna dele. Mas uma vida digna, então, que acaba impactando outras vidas. O propósito da provisão divina é que nossas vidas sejam conduzidas à piedade. Mas não só a minha vida, mas que pela piedade eu me compadeça dos outros. O que isso tem a ver de uma maneira mais específica? Significa que Deus nos salvou para uma vida de santidade. Então a piedade tem relação com o correto relacionamento com Deus. Quem que é o ímpio? Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que vive impiamente, ou o que vive na impiedade. Aquela pessoa que está desprovida da piedade. Esse é o ímpio, né? Então significa que um cristão não deve viver de modo obscuro, impiedoso, envolvido em práticas obscuras, escandalosas, visto que fomos resgatados de tais práticas a fim de não vivermos mais nelas. Nós podemos nos apropriar da provisão divina pelo pleno conhecimento. Como eu sei? Eu sei pelo pleno conhecimento. Quanto mais eu busco, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu me debruço na palavra, mais eu vou conhecer, mais eu vou saber das ferramentas que Deus me colocou à disposição. Um certo programa de computador tem ali 1 milhão de recursos. Como é que eu me aproprio desses recursos? Pelo pleno conhecimento. Ou seja, quanto mais estudar aquele programa, mais eu vou saber. Mais eu vou poder implementar coisas novas. Porque eu sei. Então vamos imaginar que Deus é um super programa de computador. Mas eu só uso o Word. Eu só uso o editor de texto. Quer dizer, Deus é uma infinidade inesgotável de graça e de bênção, mas que eu uso uma pequena parte porque eu não tiro tempo de estudar as coisas. E que daí entra aquelas coisas que eu acho que se eu estou emotivo, que se eu choro diante de uma música e tal, eu estou ali conhecendo Deus. E não, de fato não está. Pode ser só emoção. Mas claro, pode ser também uma contrição espiritual. Pode ser. Não estou negando isso. Mas é que parece que a fé ela se tornou muito emocional, muito mais emocional do que algo que a gente vai se aprofunda num conhecimento sistemático, desejoso de buscar. Nós podemos nos apropriar da provisão divina pelo pleno conhecimento ou pelo conhecimento completo de Deus, ou seja, por meio da revelação de Deus. O verso 4 diz o seguinte: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo.
causada pela cobiça. Olha só, a corrupção, a raiz da corrupção é a cobiça, de acordo com Pedro. Então, em Cristo, nós começamos a participar da natureza divina. Por meio de Cristo, fomos agraciados com grandiosas e preciosas promessas. Um dos objetivos de Deus é que tivéssemos tais recursos para podermos ter condições de fugir da corrupção que há no mundo. Então, quando Deus atribui o Espírito Santo e ele dá os recursos espirituais, é justamente para que eu tenha poder de fugir da corrupção do mundo. E de acordo com Pedro, claro que há outras fontes de corrupção, mas de acordo com Pedro, nesse texto, a corrupção é causada pela cobiça. E tá certo? Certo. Por que as pessoas roubam quando já teriam o suficiente? Pela cobiça. Porque elas querem mais. E às vezes não é nem elas quererem mais ou terem mais na sua conta. É o outro não ter. A questão não é eu ganhar, é o outro não ganhar, é o outro não ter. Cobiça. O Hernando Dias Lopes diz que a fé cristã não é um caminho de sacrifício sem recompensa, mas é uma estrada ladeada, uma estrada cujos lados eles têm promessas benditas, abundantes e gloriosas. Então a vida cristã não é uma jornada penosa, frustrante, que a gente vai ali se rastejando, suplicando, infelizes, né? Eu estava ouvindo um podcast com o filósofo Luiz Felipe Pondé, e ele vai falar em algum momento sobre Cristo. Ele é ateu e tal, mas ele é um ateu muito respeitoso. Ele se diz um ateu não praticante, porque ele não fica militando, ele só não entende Deus na vida dele e no mundo, tá? Mas ele diz o seguinte, que em todos os filmes em que Jesus é retratado, ele nunca viu Jesus sorrindo. Sempre sério, sempre fechado, aparentemente entristecido. É claro que o texto não fala que Jesus tenha sorrido, mas eu acredito, eu creio que Jesus deve ter dado muitas risadas. Eu acredito que ele era alguém que transbordava felicidade, porque a felicidade atrai, a alegria ela atrai. Senão os circos seriam todos fechados. As salas de teatro, de stand-up seriam todas fechadas, porque o riso, para o bem e para o mal, ele atrai. E Jesus atraiu discípulos e atraiu uma multidão de seguidores, e hoje somos na casa de bilhões de pessoas. Quer dizer, como cristãos, nós seguiríamos uma pessoa infeliz, triste, que nunca riu, mas o poder está certo. Geralmente, os filmes não retratam um Cristo sorridente. E aí as pessoas acham que a vida cristã tem que ser uma vida penosa, angustiante, que se paga a pena, se caminha de joelho às escadarias para alcançar uma graça pelo sofrimento. E quando, na verdade, não é assim. Esse trecho, então, mostra dois grandes extremos que não se misturam. Corrupção que há no mundo e a natureza divina. Vamos lembrar que nós, quando recebemos Cristo, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, mas vivíamos no mundo de corrupção. Então, em contraste, esse contraste evidencia o grande milagre da salvação, pois estávamos em um lugar terrível e por estar em tal lugar, jamais poderíamos estar em outro, porque são locais que não se comunicam. Corrupção e natureza divina ou Deus não se comunicam, a menos que haja intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus ocorreu por meio de Cristo. Ele é o elo, ele é o melhor, a nossa corda de salvação. Então notamos que fomos salvos de uma grande condenação para uma grande salvação. E ao sermos salvos, passamos a ter parte nessa natureza divina. Basicamente, esse versículo mostra o alcance da salvação divina. Ou seja, dos lugares mais profundos da perdição, em que você e eu nos encontrávamos, para os lugares mais altos da salvação. Quando Pedro diz que somos participantes da natureza divina, significa que Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo.
E esse caráter só pode ser esculpido depois que fomos resgatados da lama do pecado. E aí entra o livre-arbítrio. Deus joga a corda e o meu livre-arbítrio é agarrar essa corda de salvação e ser resgatado, ser puxado, ou não agarrar a corda e ficar agarrado nas minhas quinquilharias espirituais. Então, ser participante da natureza divina não significa, em hipótese alguma, que seremos absorvidos, no sentido de absorção, pela divindade, nos tornando Deus como Deus onipotente. Nós não temos essa crença de que no final das contas nós vamos nos misturar e sermos Deus com Deus. Não é disso que ser participante da natureza divina trata. O que Pedro ensina é que somos filhos de Deus por adoção e por natureza. Do mesmo modo que um bebê tem a natureza dos seus pais. Mas o bebê não é o pai. Ele continua sendo bebê e vai crescer. Mas ele carrega em si a natureza do pai e da mãe. Então, de outra forma, ser participante da natureza divina significa ser participante de uma família na qual fomos adotados e inseridos. Fazer parte de uma família cujo pai é Deus implica que fujamos da corrupção, que não sejamos cobiçosos, justamente em razão de a cobiça não fazer parte dos valores do reino de Deus. Jesus, então, já havia exortado: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tá? Então, sim, nós participamos dessa natureza divina, mas nós não nos tornamos um pequeno Deus por isso. Mas, por natureza divina, ele está dizendo o seguinte, que nós começamos a desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas. Tá? Meus irmãos e irmãs, é isso aí que nós temos por hoje, tá? Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem falar. Eu vou só encerrar aqui o nosso compartilhamento, tá bom?